Saudações família da produção Excelente Moço TV. Você que até agora não é inscrito, subscreva-se já, clique o pontinho de notificações, compartilhe, deixe um like e deixe um comentário. Na produção Excelente Moço TV é aqui onde aprendemos e disseminamos aquilo que são boas práticas agrícolas e pecuária, melhorando a sua produção e aumentando a sua produtividade. Produza com eficácia e garante a sustentabilidade. Para a edição de hoje, família, eu vim mostrar para vocês uma técnica extremamente boa, uma técnica muito boa, excelentíssima. Eu sei que vocês vão abraçar. Essa é uma técnica que ajuda a enraizar, neste caso, plantas dessa natureza. Estou aqui a falar de caso de mangueira. Então, eu vou vos explicar como enraizar plantas dessa natureza. Conforme eu aqui, família, eu sou um técnico agrônomo, sou agrônomo e eu abraço muito a área de produção frutífera. Eu abraço muito produzir plantas frutíferas, enxertar e fazer a comercialização. Enquanto eu estava a começar, família, conforme estão a ver, essas são plantas que eu aqui plantei aqui. Essas aqui são plantas que eu plantei por via a semente. Estas. Só que o que é que acontece? Quando a pessoa quer produzir mudas para enxertar, né? Por via semente, quando usa semente, ou mesmo quando vai apanhar aquelas plantas recém-germinadas, coloca nos vasos, o processo demora. O processo demora, leva muito tempo. Conforme estão a ver, olhem só. Essas aqui até agora são muito pequenas, esse tamanho ainda é pequeno para poder enxertar. Então quando a pessoa vai lá na mangueira, encontra essas, que são aquelas que são do mesmo ano, aquelas recém-germinadas com a sua própria semente. E encontra essas, o grupo das antigas, são muito compridas, são grandes, conforme estão a ver. Passa assim o cameraman, passa assim, passa desse lado aí, exato. Conforme estão a ver aqui, família, temos essas aqui, você encontra na mangueira dessa natureza, essas grandes. Só que tem portanto, existe um porém, para enraizar assim, conforme estão a ver essas grandes. Qual é a vantagem? Qual é a diferença? Qual é a vantagem nisso? Está visível? O cameraman está visível? Boa. Qual é a vantagem? Qual é a diferença? Eu quero trazer para vocês uma vantagem e uma diferença. Conseguem ver, família? Essas aqui são as que eu estou a colocar aqui por via semente. São mudas produzidas a via semente. Eu comi as mangas, levei as sementes, coloquei nas bolsas e germinaram. As outras fui recolher nas próprias mangueiras, mas com a própria semente. As recém-germinadas coloquei aqui, ó, família. Só que quando você coloca no vaso, o processo é muito lento. As plantas demoram para atingir aquele tamanho de um lápis ou mesmo de uma caneta para poderem ser enxertadas. Quando eu vi que o processo está a me demorar, eu tive uma decisão. Quando cheguei lá na mangueira, encontrei essas desse tamanho aqui dos anos anteriores. Eu disse, não, eu vou colher essas mesmas, eu vou tirar, vou colocar nas bolsas para poder o quê? Para poder fazer enxertar de uma forma rápida. Só que existiu um entretanto, eu levei, vim colocar, foram 200 mudas. Eu vos confesso, as 200 mudas que eu tinha tirado desse tamanho aqui, ó. As 200 mudas desse tamanho aqui, ó, que eu tinha tirado, perdi, todas foram morrer. Todas foram morrer. Sabem por que elas morreram? Porque as minhas bolsas, o polietileno que eu uso, as bolsas que eu uso, são de tamanho menor agora. Essas plantas assim, grandes assim, o sistema radicular é muito... Já o sistema radicular é grande, então, como o sistema radicular é muito grande, a raiz mesmo já é comprida. Como a raiz já é comprida, és obrigado a diminuir a raiz com uma tesoura dessas aqui, ó, família. Tu tens que diminuir a raiz, cortar a raiz para poder colocar nessa bolsa aqui. Só que existe um entretanto aí no meio. Então eu vim mostrar para vocês o segredo para enraizar, para poder enraizar
esse tipo aqui e enxertar logo logo. Além de usar essas aqui via semente. Leva as antigas. Então é assim, família. Quando você for a levar essas antigas, conforme estão a ver, tá aqui. Essa já pegou, família. Essa só falta eu poder enxertar. Então o segredo que eu uso aqui, conforme estão a ver, há muita diferença. Essas aqui, filma, cameraman. Essas aqui são as mangueiras que eu não usei via semente. São desse grupo aqui grande. Agora, aquelas ali são as mangueiras que eu usei. Essas pequenas são as mangueiras, estas pequenas são as mangueiras que eu usei via semente. Então, família, para tu que está aí deste lado e tem nos curtido, que gosta muito de nossos conteúdos, para você, irmão, que está desse lado aí, o segredo para enraizar essas grandes e enxertar logo logo é nada mais que nada menos a própria babosa, família. A famosa babosa. Os nossos irmãos do Brasil chamam este pedacinho de aloe vera por babosa. Chamam a planta de aloe vera por babosa. E nós desse lado aqui chamamos esta planta por aloe vera ou pedacinho de aloe vera, planta de aloe vera. Esta planta aqui é extremamente extraordinária quando se trata de assunto de enraizamento. Esta é a planta 100% supernatural para poder enraizar galhos, família. Esta é uma planta extremamente usada, mas muito usada no enraizamento, família. Então, família, quando eu estou a fazer aqui esse processo, para enraizar estas aqui, ó, essa é a primeira vez que eu tinha aplicado morreram, eu fui levar aloe vera, família. Leva-se essa aloe vera, a pessoa corta, conforme estão a ver, a pessoa corta, depois de poder diminuir a raiz, aqui, ó, família, depois de diminuir a raiz, de cortar, né? Estamos a falar nesse caso aí, depois de cortar a raiz, leva ali, lá na ponta onde a pessoa cortou, e esfrega aloe vera. Esfrega aloe vera e coloca no vaso. Aí não tem problema, todas as suas plantas vão pegar a 100%. Já aí não vais precisar mais de usar sistema via semente, porque elas demoram, levam muito tempo, as plantas ficam muito tempo no vaso para poder atingir aquele tamanho desejável para poder enxertar, demoram. Mas quando for já usar esse processo, vais cavar as suas mudas, elas têm um sistema radicular muito comprido, vais cortar as raízes, estamos a falar mesmo daquela raiz principal. Estamos a falar da raiz principal, estamos a falar da coifa. É só diminuir a raiz principal. Vais avaliar. Primeiro é que tu vais avaliar. Vais medir, neste caso. Essa aqui é a planta que está aqui. Eu tinha que levar essa planta aqui, medir que, essa raiz daqui para aqui onde termina. Então essa outra parte eu cortei. Quando cortei, família, levei lá na ponta onde eu cortei e esfreguei aloe vera. Coloquei aqui na aloe vera, esfreguei, girei e coloquei aqui no vaso, coloquei areia e então aqui mudas. Um mês só basta pegar, um mês tu estás a fazer a sua enxertia sem demorar. E são plantas extremamente boas, plantas muito grandes e bem equilibradas, diferentemente com as que se usa via semente. E não só, família, nós aqui estamos a fazer acontecer isso, independentemente de não termos aquelas condições financeiras que nós precisamos ou precisáveis. O sonho mesmo é de termos nossa própria estufa, mas não temos condições para ter a nossa própria estufa. Nós não desistimos dos nossos sonhos, estamos aqui a fazer acontecer as nossas atividades, mas com a esperança de termos nossa própria estufa. Estamos aqui a aproveitar a sombra do nosso cajueiro e aqui embaixo nossas atividades estão a acontecer normalmente sem nenhum problema. Isso é a razão de que, meu irmão, se tu tens um sonho, nunca desista dos seus sonhos, lute, corra atrás dos seus sonhos e faça acontecer. Não tens, procura formas, nem que sejam pequenas formas, mas que tu possas começar mesmo. Eu
Portanto, eu falo a minha realidade. Eu sempre quis, eu entendo a área, essa área, esse processo que eu estou a fazer é mais melhor quando a pessoa está a fazer dentro de uma estufa. Mas eu vi que não. Será que eu não posso mesmo correr só porque não tenho estufa? Eu disse não, vou me implementar. E eu estou aqui a fazer acontecer família. Eu já me implementei e as minhas atividades, graças a Deus, estão a acontecer. Eu estou aqui a cuidar de minhas plantas, estou aqui a vender, a fazer dinheiro. Estou aqui a fazer dinheiro, graças a Deus. Conforme estão a ver, são todas essas aqui. Essas aqui são todas elas. São nossas mudas que nós até agora estamos a trabalhar, família. Estão a ver? Essas todas são mudas grandes. Está aqui. Está aqui. Eu usei essa aqui, a babosa. Usei a babosa. Está aqui. Já pegaram, né? Está aqui. Estão a brotar. Está aqui. Está a brotar. Está a brotar. Essas folhas são novas. Já pegaram. Assim já pegou. Não precisa mais ter que usar. Ter que esperar muita coisa. Se eu posso trabalhar, posso enxertar. Está aqui. Assim, tá aqui, tá a trazer novas folhas, já pegaram. Eu usei essa aqui, a babosa. Diminui a raiz, vi que daqui para aqui é onde entra na minha bolsa. Diminui a raiz, depois de eu diminuir lá na ponta, esfreguei a aloe vera e coloquei aqui, já está a acontecer, família. Eu quero vos mostrar as que eu usei via semente. Estão a ver? As que eu apliquei via semente. Vou enxertar até quando? Assim, vou esperar até quando, família? Vou esperar até quando? Então, um dos métodos mais essenciais, um dos melhores métodos para tu que gosta de fazer enxertia de mangueiras, é usar a tua babosa, é levar essas plantas antigas, lá quando fores lá na mangueira, para tirar essas mudas aqui, vais encontrar antigas e as mais pequenas. As mais pequenas são essas por via semente. Essas são as outras antigas, mais velhas. Então tira as mais velhas. Se tens bolsas pequenas e tu vês que não vão entrar nas suas bolsas através do sistema radicular, não custa nada. É só levar a tua babosa, diminuires, cortares a raiz principal, diminuis a raiz principal e levas lá na ponta, esfregas na aloe vera, colocas no teu vaso, já está. Vão pegar suas plantas já 100%. Eu vos garanto aqui, ó família. Está aqui eu a fazer acontecer aqui. Está aqui. Está a ver? Isso aqui é do ano passado. Dos anos anteriores. Ramo muito grande, gordinho. Do ramo anterior, dos anos anteriores. Tá aqui. Compridas. Todas essas aqui, ó família, eu usei a babosa. Tirei assim mesmo. No lugar lá. Tirei assim mesmo. E usei a babosa. Já enraizei, já pegaram. Mas as que eu usei via semente. Está a ver? As que eu usei via semente ainda são pequeníssimas. São muito pequenas. As que eu usei via semente ainda são muito pequenas. Ainda são muito pequenas. Então, para o vídeo de hoje, para a edição de hoje, eu venho a mostrar para vocês essa grande vantagem da babosa ser um ótimo enraizador, família. Se tu gostaste do vídeo, compartilha para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Nós estamos aqui a fazer acontecer, família. Estamos aqui. Vem, cameraman, anda. Estamos aqui a fazer acontecer, está aqui. Estamos aqui a fazer acontecer. Essas são nossas plantas enxertadas. Está aqui, família, a fazer acontecer. Temos outro lado lá. Temos outro lado, daquele lado lá. Essas aqui, família, são plantas também provenientes de alporquia. Nessas plantas aqui também para no nosso processo de alporquia fomos usar mesmo também aloe vera. Já temos o vídeo disponível aqui no canal. Eu sou o anfitrião desta TV, José Isawa, técnico extensionista. Eu volto na próxima com mais um outro episódio. Fui, abraços, beijinhos, tchau.